as palavras de minha boca e a meditação do meu coração perante tua face, Senhor, minha rocha e meu libertador. Amém? A igreja acompanhou o versículo 24 do Salmo 19? Então pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Nesta manhã eu pedi a Deus que me desse uma palavra, e a palavra que Ele me deu, tanto para criança quanto para adultos, todos nós estamos aqui presentes, é sobre as palavras de nossa boca. Então, quando eu li essa palavra, coincidentemente não, porque eu não creio em coincidência, eu creio no plano de Deus, mas já estava de acordo, não só o versículo 24, mas todo o salmo estava de acordo com a palavra do livrinho que nós temos para poder fazer o culto das crianças. Então Deus realmente confirmou, e era necessário que se falasse sobre palavra nesta manhã. Amém? Eu vou pedir uma criança que, por favor, venha aqui. Vem cá, Gabriela. Pega um pedacinho, espreme. Agora põe bem pertinho dos olhos, assim do nariz. Isso é o quê? Você não sabe o que é? O que acontece? Essa cebola é a palavra em nossas vidas quando nós fazemos as pessoas chorarem. Pode se sentar, amor. Obrigada. Muitas das vezes nós falamos palavras que machucam, palavras que traz dor ao nosso próximo, não se importando com o sentimento dele, não se importando com aquilo que o próximo está pensando, com aquilo que o próximo está passando. E a palavra do Senhor diz o que é para nós: amai o próximo como a si mesmo. Então, se nós nos amamos, nós não vamos querer que ninguém nos faça chorar. E muitas das vezes nós magoamos, nós falamos palavras que traz mágoa, traz ressentimento, e muitas das vezes até mesmo afasta o nosso irmão, o nosso coleguinha da presença do Senhor. E por que foi escolhida a cebola? Porque todos nós aqui que cozinhamos, tanto mulheres quanto homens, que sabem que a cozinha, conhece que quando se corta a cebola, nós choramos, porque a cebola ela solta um aromazinho que faz com que nossos olhos lacrimejem. E é assim em nossas vidas. Muitas das vezes nós trazemos essa parábola da cebola para nossas vidas, como eu já disse, fazendo o nosso irmão chorar, fazendo o nosso irmão se entristecer, falando coisas que não agradam ao Senhor e nem ao nosso irmão. E com isso nós estamos indo de encontro, ao contrário ao que diz a palavra do Senhor. Nós não amamos, porque quem ama não faz chorar, a não ser que seja por algo que a pessoa cometeu de errado, que a criança fez de errado, e naquele momento seja necessário repreendê-la. Se houver choro, aí sim foi um choro de edificação, foi uma palavra de ânimo. Mas quando nós fazemos o nosso irmão ou o nosso coleguinha chorar em vão, por palavras tortas de nossos lábios, o Senhor, Ele irá nos cobrar naquele grande dia. Então é necessário que nós vigiemos em nossas palavras, vigiemos naquilo que temos falado, naquilo que temos comentado com o nosso irmão, porque se amamos, não vamos fazê-lo chorar em vão, amém? Agora eu vou chamar outra criança para que possa escolher mais um potinho, vem amor? Não? Vem. O que tem dentro? Não chora. Aleluia, glória a Deus. É o quê?
nesse potinho nós temos lixo. Eu vou pedir aos irmãos que rapidamente abram as vossas Bíblias. Pode pôr ali, irmão. Obrigada. Que acompanha a palavra que diz na Bíblia. No livro de Efésios, capítulo 4. Amém? Aleluia, glória a Deus. Efésios 4, 29, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que deem graças aos que ouvem. Ou seja, eu escolhi o lixo porque muitas das vezes, como está escrito aqui em Efésios 4, 29, nós dizemos palavras que não agradam ao Senhor. Palavras essas tais como palavrões, mentiras, coisas que Deus não se agrada em nossos lábios. E essas palavras, em vez de ser jogadas fora e não estarem em nossas vidas, muitas das vezes permanece guardada em nossos corações. Às vezes nós pensamos e com a boca rapidamente falamos. E a palavra do Senhor aqui diz que não seja nenhuma palavra torpe essa que sai de nossa boca. Palavra torpe, palavra maldizente, palavras feias, murmurações, coisas que não agradam ao Senhor. E principalmente palavrão, porque eu tenho visto e observado, e espero que não aconteça isso aqui na igreja, mas tem muitos irmãos, irmãs e crianças que dentro da igreja da glória fala coisas boas, mas quando está na rua, xinga, fala palavrão, responde, não aceita a repreensão, e isso não agrada a Deus. Então que as palavras dos nossos lábios sejam palavras sábias, palavras vindas de Deus. E a palavra do Senhor também diz assim: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Então peça a Deus sabedoria, para que as palavras das vossas bocas sejam palavras sábias, palavras perfeitas, porque é assim que Deus se agrada de nossas vidas, amém? Crianças, vocês estão entendendo? Aqui tem alguma criança que fala palavra que não agrada a Deus? Tem certeza? Olha que o Papai do Céu está olhando, hein? Os olhos de Deus estão em todo lugar. Muitas das vezes a gente não fala aqui, não fala perto da mamãe e do papai, mas quando está longe, na escola, brincando na rua, a gente fala. Mas Deus está vendo, Deus não dorme. Deus está a todo tempo observando o que cada um de nós estamos aqui fazendo. E se hoje Deus está falando com vocês, é para que amanhã ou depois vocês não venham dizendo assim: ah, mas eu não sabia. Deus já está falando que não é para falar. E naquele grande dia, Deus vai falar: eu falei, eu avisei. Não era para falar. Porque cada um que está aqui já está entendendo aquilo que Deus quer em nossas vidas. Tanto adulto quanto crianças. Então que a partir de hoje, cada vez que vocês, crianças ou adultos, vierem a pensar em falar, peça a Deus para repreender, porque eu entendo que nós somos falhos, mas também entendo que Deus nos dá força e nos dá sabedoria para vencer a tentação de Satanás, amém? Mais uma criança, quem se candidata? Vem, Catherine. Aleluia, glória a Deus. Pode dar para experimentar? Baixa na ponta da língua. Só um pouquinho. Abre a boca. Não, A língua, bota a língua pra fora. eu não. Bota. É rapidinho, só um pouquinho. Vem. Vai, Só João. um pouquinho. O que é isso? O que acontece com a pimenta?
Aí, apimentar, você pode ir lá lavar a boca, vai lá. Aleluia. A pimenta em nossas vidas representa algo que principalmente adulto adora fazer: fofoca. A fofoca em nossas vidas, ela é algo que é assim. Ela vem, o irmão chega do seu lado como quem não quer nada e fala uma coisa do irmão e você acaba concordando, e quando você vai ver, você já passou para outra pessoa e a outra já passou para outra, e vai indo e vai virando uma bola de neve, e é assim, começa queimando um pouquinho, depois vai descendo, vai queimando tudo e faz um estrago muito grande. Então, crianças, vocês que estão aqui nessa manhã, não sejam adultos nem crianças fofoqueiras. Por quê? O que acontece? Como eu já disse antes, Deus não se agrada de nenhuma dessas coisas. A gente não pode falar mal do irmão, a gente não pode falar mal do coleguinha. Se você tem algo contra o seu irmão ou contra o seu coleguinha, você tem que chegar até ele e conversar diretamente. Porque quando você comenta com um outro colega ou com um outro irmão, ele comenta com o outro e o outro comenta com o outro, e sempre se acrescenta alguma coisa. E no fim das contas, nunca fica só aquilo que você falou. Sempre vai aparecer algo a mais. E com isso, pessoas vão chorar, vão se machucarem, e vai ficar uma coisa ruim. Porque como é que a gente vai conviver com o nosso irmão? A gente vai dizer que ama se a gente está falando mal dele. Então, se fazemos isso, logo somos mentirosos. E o que acontece? Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, que nesta manhã, cada um de nós que aqui estamos, possamos nos analisar em questão à fofoca, principalmente os adultos. Por quê? O diabo, ele tem tentado colocar isso no meio da igreja. Muitas das vezes você está quieto ou você não está quieto, porque a gente fala assim: ah, estou quieto no meu canto, mas que nada. A gente também fala, a gente também critica, a gente também julga. A gente está com o irmão ali, o irmão fez alguma coisa com você. Você, em vez de chegar até o irmão e falar naquele momento, você vai guardando, vai levando. E chega um momento que aquilo acaba assim, estourando. É como se fosse um balão. Você vai enchendo, vai dando ar, chega uma hora que aquilo estoura, que não tem mais pra onde ir. O que acontece? Estoura e vai pedaço para tudo quanto que é lado. É o que acontece dentro da igreja hoje em dia. Satanás tem minado as nossas mentes, tem tentado, porque o pastor já pregou aqui, e é verdade, Satanás não coloca nada, ele tenta. A gente aceita se quiser. E muitas das vezes acontece isso. Aí estoura, fica aquela sujeirada, aquela lambança, né, dentro da igreja, irmão contra irmão, e quando nós deveríamos estar pregando e vivendo o amor. Porque pegar o microfone e vir aqui pregar é muito fácil. Você estuda, aqueles que não têm revelação até inventa e vai indo. Mas eu quero ver é viver a cada dia aquilo que está sendo pregado, a cada dia aquilo que está sendo lido, aquilo que Deus tem te revelado. Isso tem sido difícil para muitos irmãos, mas eu creio que se nós tivermos fé e nós nos aperfeiçoarmos a cada dia, buscando ter entendimento do Senhor, buscando fazer a vontade do Senhor, Satanás, ele não tem poder contra a gente. Porque a palavra do Senhor diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então é necessário que nós venhamos resisti-lo, não abraçá-lo, porque muitas das vezes Satanás coloca uma brechinha pequenininha, ele tenta com uma coisa pequenininha, e como o pastor já pregou aqui, muitas das vezes eu ri, a gente vai, não, eu quero, é bom, pecar é bom, pecar é ótimo. Depois as consequências que são horríveis, são terríveis, porque quando você está ali pecando, tá tudo bem. Depois, quando a ficha cai, que você se analisa, você para ver aquilo que você fez, aquilo que você falou, aquilo que você pensou, você literalmente se sente um lixo. Você fala: meu Deus, o que é que eu fiz, o que eu falei? Eu magoei, eu menti, eu xinguei, enfim. Eu fiz tantas coisas que não agradaram a Deus. É por isso que muitas das vezes eu costumo dizer sempre para quem tem um grau maior de intimidade comigo, que eu costumo dizer que eu sinceramente não sei o que Deus vê na gente. Porque nós o tempo todo somos falhos, nós somos errantes, vacilantes. É difícil pra gente se firmar, fazer a vontade do Senhor. Mas o Senhor, ele nos dá força. Então que nessa manhã nós possamos nos analisar verdadeiramente e deixar tudo isso que não tem agradado ao Senhor de lado. Amém? Eu vou escolher uma. Tem mais um potinho, não, tem dois que tem uma surpresa escondida.
Pega aqui, Rian, vem cá. Pega aquele potinho ali. É bom? Vem cá, Calão. Raquel gosta? Não, não pode gostar. Ele gosta mesmo. Não, depois eu vou dar pra todo mundo experimentar. O que acontece? É que as crianças aqui gostam muito de limão. Mas o limão, ele quando não tem açúcar, ele torna-se algo azedo. E eu quero trazer essa palavra para nossas vidas nesta manhã, amém? Por favor, abra um livro de... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Glória a Deus, aleluia. Colossenses. É logo depois de Efésios. Colossenses 3, 23. Tia, toma, que a Wani deixou no chão. Vamos lá. Colossenses 3, 23, que diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como o Senhor e não aos homens. Amém. Daqui a pouco vocês vão entender essa palavra. Porque o limão nas nossas vidas, ele representa aquilo que é amargo, aquilo que é azedo, ou seja, murmurações. Tem pessoas que já levantam de manhã murmurando da vida. Crianças que acordam de manhã e a mãe tem que literalmente tirar de cima da cama porque não quer levantar para ir para a escola, esquecendo-se que a gente planta hoje e colhe amanhã. Temos que acordar cedo sim para estudar, para que amanhã ou depois nós venhamos ser alguém na vida. Porque aquele que não estuda, aquele que não procura construir algo agora quando está novo, quando tiver maior não vai ter tempo e nem como construir. Porque o tempo foi dado agora. E muitas das vezes a gente perde tempo. Aí a criança chora, a criança fala que não quer ir para a escola, a criança murmura, a criança responde pai e mãe. E assim também é o adulto. O adulto muitas das vezes já acorda de manhã reclamando, dizendo que o dia não tá bom, que o sol tá muito quente, que tá chovendo demais, que tá muito calor, reclamando de tudo, reclamando que não tem dinheiro, que tem muita conta. A vida, muitas das vezes, do ser humano é viver e reclamar, 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 reclamar. E a palavra do Senhor diz o quê? Alegrai-vos hoje no dia que o Senhor nos fez. Então este é o dia que o Senhor fez, por isso estamos alegres. Se temos a misericórdia do Senhor sobre nossa vida, de acordar e de levantar, é porque Ele nos permitiu. Então que nós não venhamos murmurar, nós não venhamos ficar reclamando o tempo todo, ficar o tempo todo dizendo que nada presta, que nada está bom, que tudo está imperfeito, que as coisas não funcionam. Por quê? Deus não se agrada disso. Então é necessário, como eu já disse nas outras vezes, que nós venhamos nos analisar a cada dia, analisar a nossa vida como cristão, porque nós somos exemplo para o mundo. Tudo bem, eu sei que Jesus pagou um alto preço e que exemplo maior não tem. Mas nós somos espelhos, Paulo disse, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Então nós temos que imitar o pastor, que é o nosso líder espiritual, imitar a missionária, a outra missionária, aqueles que estão aqui para ser nosso espelho, para nos refletirmos. Porque é necessário, o mundo está lá fora, pronto para nos apoiar, esperando só um tropeço nosso para dizer, ah lá, aquele era crente. Aquela era crente. Para ser assim, eu prefiro não ser. E a palavra do Senhor diz que aquele que faz um irmão tropeçar, esse não é digno do reino do céu. Então, é necessário que nós venhamos nos analisar a cada dia, ver aonde estamos errando, o que estamos fazendo, o que estamos aprontando. Porque é assim, a nossa vida é feita de ocasiões. Então, a gente está aqui agora, amanhã a gente já está em outro lugar, hoje a gente dá um exemplo, amanhã a gente dá outro, como eu disse
antes. Estamos na igreja dando glória, estamos em casa xingando palavrão. A gente pensa que Deus não está vendo. A gente pensa que Deus é cego. Esses dias eu disse para uma pessoa que ela estava enganando a si mesma. Porque ela estava fazendo algo errado, continuava no erro e achava aquilo normal. E eu falei, gente, tu não está se analisando, tu não está vendo que isso é errado? A pessoa simplesmente balançou o ombro para mim, como quem diz, eu não estou nem aí. E eu fiquei analisando, eu falei assim, gente, a pessoa conhece a palavra. E quanto mais se conhece, mais será cobrado, o que a palavra do Senhor diz. Aqui muito é dado, muito é cobrado. E a pessoa que tem o conhecimento, que tem a revelação de Deus, aquele que está aqui, que está ouvindo a palavra de Deus e que não coloca em prática depois, não adianta, porque Deus não vai ter ninguém como inocente. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar, porque muitas das vezes a gente brinca com Deus, a gente pensa que Deus é só amor, mas o Deus que dá vida, Ele também tira. Deus, Ele é aquele que faz e não interessa a ninguém, o que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Então nós venhamos nos lembrar de que Deus também tem a ira dEle, tem o seu momento de ira. É curto, é rápido, mas tem. Então que nós venhamos nos analisar nesta manhã e ver aquilo que estamos fazendo, se tem agradado, aquilo que temos pensado, se tem agradado a Deus, se aquilo que temos falado tem agradado a Deus. Eu tenho buscado me analisar a cada dia, porque não adianta, como eu disse para os irmãos, vir aqui falar e depois está fazendo tudo ao contrário, porque Deus também vai cobrar de mim. Eu tenho plena consciência disso e tenho pedido a Deus para me dar força para que eu venha fazer a vontade dele e não a minha vontade, porque a palavra do Senhor diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Então é necessário que nós venhamos fazer o quê? Nos negar as nossas vontades, os nossos desejos, as palavras que nós pensamos e depois falamos, as fofocas que nós fazemos dos irmãos, analisarmos como estamos andando, o que estamos falando, o que estamos vestindo, porque, como eu já disse, nós somos espelhos para o mundo. E o mundo está esperando, pronto para nos apontar. Então, que nesta manhã nós venhamos nos analisar verdadeiramente, guardar essa palavra em nossos corações, para que amanhã ou depois nós não venhamos ser pegos de surpresa e tentar justificar-se com Deus, porque não vai adiantar se justificar. Se nós não nos analisarmos e não buscarmos andar correto diante da palavra do Senhor, será juízo para nossas vidas. E o Senhor trará a espada para cada um de nós que aqui estamos. E para finalizar, com chave de ouro, é claro, eu queria chamar... Vem cá, esqueci o nome dela, Camane. Vem cá, Camane. Aleluia, glória a Deus. Deus santo, aleluia. Vem cá, Camane, põe o dedinho aqui. Põe o dedinho. Põe aqui, ó. Come um pouquinho. Come aqui, ó. É pimenta, hein? Pimenta, hein? Isso. É bom. As crianças estão comendo tudo é bom. É pó de leitão. É pó de leitão. Crianças, agora eu quero que vocês falem pra mim, o que é isso? Nescau é bom? É o quê? Ele é docinho, não é? É gostoso, não é? É suave, é agradável, não é? Não é bom? É assim que a nossa vida com Deus deve ser. Deve ser doce, suave e agradável. Nós temos que andar segundo o querer e a vontade do Senhor. Para que a nossa vida venha ser assim, feita como chocolate. Porque nós, quando estamos fazendo a vontade do Senhor, nada nos atrapalha. É aquilo que eu falei antes. Acontece várias coisas para nos desviar da presença do Senhor, para poder nos tirar da presença dEle, para poder fazer com que nós pequemos. Mas se nós estivermos ligados com o Pai, nossa vida vai se tornar assim, feita como chocolate. Vai ter um limãozinho de vez em quando, até uma cebola, um lixozinho que sai da boca, porque nós somos Pai. Mas temos que andar sempre seguindo o caminho e a vontade do Senhor. E nesta manhã, esta palavra possa entrar em vossos corações e que nós observemos
como temos andado, para que o mundo não nos julgue, porque o juízo pertence somente a Deus, amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.